de Bernardo Girão para o ar. Senador Girão, que prazer tê-lo aqui conosco. Satisfação, prazer todo meu. Paulo, um abraço aí no João Gabriel e toda essa audiência que não para de crescer, porque você tem um compromisso com a verdade e é muito importante que o brasileiro, cada vez mais, perceba que nós estamos no regime mesmo no Brasil. É isso mesmo, senador. Você falou bem, nós estamos num regime no Brasil e a gente está com uma dificuldade grande de reagir, né? A gente está vendo a popularidade do governo afundando, mas o maior problema do Brasil tá no judiciário e nós temos agora, a maior dificuldade é que para você reagir ao judiciário você precisa do Senado e nós temos agora a eleição para a presidência do Senado e nós estamos nesse buraco aí de muita dificuldade. Você é candidato à presidência do Senado, por quê, senador Girão? Paulo, porque eu estou aqui desde 2019 e uma coisa que nós precisamos na política é coerência, integridade e coragem. Esse é o tripé da política que deve ser missão de vida. Desde que eu cheguei aqui, eu já vim das ruas, né, trazido pelos cearenses para fazer mudanças dentro do Senado. As pessoas não estavam se sentindo e cada vez menos estão se sentindo representadas, o brasileiro aqui na Casa Revisora da República, de onde eu estou falando com vocês. E desde o início a gente percebeu esse sistema, que ainda era sistema na época, né, trabalhando fortemente aí na censura da Cruzoé, né, que foi inclusive ali com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado em 2019. Também a gente começou a ver uma série de medidas da questão de abuso, né, do político, uma série de situações acontecendo, abuso de poder, e nada do Senado efetivamente cumprir o seu papel na Constituição, que é o único poder que pode efetivamente afastar ministros do Supremo através de uma análise de um pedido de impeachment. E o que a gente viu desde 2019, com a presidência do Davi Alcolumbre, até o Rodrigo Pacheco, que foi o nome indicado apoiado pelo Davi Alcolumbre, e agora quer trazer de volta o Davi Alcolumbre, eu não poderia jamais aceitar ver o Senado cada vez mais desmoralizado perante a nação. E nós estamos, com muita humildade, conversando com os colegas, fazendo uma campanha com a sociedade. Eu agradeço demais, Senado, cada vez mais desmoralizado perante a nação. E nós estamos, com muita humildade, conversando com os colegas, fazendo uma campanha com a sociedade. Eu agradeço demais a oportunidade que vocês estão me dando aqui no Paulo Figueiredo Show para colocar as propostas, as ideias, né, porque a gente precisa levantar essa casa ainda no bicentenário. Então, o meu nome está à disposição com o voto aberto, né? Essa é a mobilização que o Brasil precisa, que é o voto aberto, porque com o voto aberto, Paulo, nós derrotamos o Golias da época, que era o Renan Calheiros, em 2019, na esperança... Eu quero entrar nesse ponto, senador. Desculpa te interromper, mas hoje a gente tem uma entrevista mais curta e eu quero aproveitar o máximo possível do seu tempo. Esta campanha do voto aberto, ela é central, né? Hoje a eleição para presidente do Senado, ela é de voto fechado. Então, até hoje, nós não sabemos quem, de fato, na última eleição votou em Rodrigo Pacheco e quem votou em Rogério Marinho. Porque eu lembro aqui que há 2 anos nós tivemos eleição para presidente do Senado, Rodrigo Pacheco versus Rogério Marinho. O Rogério Marinho teve, se não me engano, alguma coisa como 30 votos. 32. 32 votos. E o Rodrigo Pacheco teve, então, portanto, 49, é isso? Eu acho que foi mais ou menos isso. É isso mesmo, porque são 81, né? E não teve 82 votos em 2023, né? Exato. Então, pela minha conta. E até hoje a gente não sabe, porque existia um placar, existia uma expectativa de possível vitória, mas no final das contas, ali na negociata debaixo dos panos, muita gente acabou migrando o voto para o Rodrigo Pacheco, que nós tivemos o desastre que nós tivemos. É possível vencer essa eleição para a presidência do Senado, a oposição vencer de alguma forma sem o voto secreto, ou seja, com o voto, sem o voto aberto, perdão, com o voto secreto?
Totalmente possível. E eu quero resgatar 2019, quando o Renan Calheiros estava com a mão na taça. E nós chegamos aqui numa renovação de 2 terços do Senado Federal, muito motivados, muito inspirados pelas ruas, e nós fizemos uma campanha pelo voto aberto, a transparência nas eleições, e a população abraçou, cobrando dos seus representantes que mostrassem o voto. Eu não sei se você lembra, Paulo, eu fui ameaçado publicamente naquele momento, e os outros colegas também, de perder o mandato naquele dia, no primeiro dia da nossa posse, porque nós estávamos descumprindo o regimento se mostrássemos o voto. E eu fiz um discurso na hora e disse, olha, se tiver que ser cassado hoje, eu vou para casa de cabeça erguida, porque eu fui transparente com quem me elegeu e quer saber como é que eu estou votando aqui. E naquele momento, a maioria dos senadores começou a mostrar os votos, né? E a gente isso derrubou... é uma coisa, portanto, voluntária, não é uma mudança voluntária. É uma decisão de cada um dos que votam. Uma decisão de cada um de que vota pela transparência. Quem é que ganha com as sombras? Na época da eleição do Rogério Marinho... Quem ganha com as sombras, senador? Nesse caso, quem ganharia com as sombras não seriam justamente os candidatos de oposição, daqueles que não querem apoiar o Alcolumbre, mas estão justamente apoiando para conseguir garantir uma participação na mesa e nas comissões, mas no final das contas, no fundo do coração deles, querem votar em Girão? A aposta que o PL fez em 2023, e eu alertei, fui contra, eu fiz campanha pelo voto aberto e mostrei meu voto em Rogério Marinho, a campanha que o PL não quis fazer foi essa, confiando no eventual traição do outro lado. Mas está aí o resultado. Paulo, errar uma vez, ok, mas errar 2, aí já não é inteligente. Davi Alcolumbre já foi presidente do Senado. Ele enterrou 38 pedidos de impeachment de ministros. A questão do PL, da censura, começou na presidência dele, foi aprovado aqui dentro do Senado com a presidência dele. Agora, na Comissão de Constituição e Justiça, que ele é o presidente, olha só o que aconteceu nas votações. 80% dos votos de Davi Alcolumbre no plenário foram pró-governo Lula. Não é à toa que o governo Lula está apoiando ele, o PT está apoiando ele, né? E a gente sabe que os poderosos de plantão também, porque ele vai engavetar, já saiu na mídia, que ele não vai fazer pedido de impeachment. A anistia, que eu acho que é o ponto 1, junto com o pedido de impeachment, dos presos políticos do Brasil, que estão com as suas vidas devastadas. É uma injustiça sem fim o que essas famílias estão passando pelo desrespeito à Constituição. A anistia dos presos políticos é ponto número 1, para mim, como presidente do Senado, colocar em pauta direto no plenário. Já reunimos a equipe aqui e vimos a possibilidade de anexar para colocar direto no plenário do Senado Federal. Então, o PT apoiando o Davi, governo Lula apoiando o Davi, com sangue nos olhos de vingança, de revanche, vai colocar anistia? Vai colocar pedido de impeachment? Claro que não vai, né? Então a gente precisa, nesse momento, fazer um clamor, os formadores de opinião como você, líderes políticos, pelo voto aberto. A gente não pode jogar a toalha. Porque o voto é secreto, está perdido, está ganho. Pô. Que história é essa? Nós não já ganhamos. Nós já derrubamos o Golias daquela época, vamos derrubar o Golias da vez agora, que é Davi Alcolumbre, por ironia do destino, com a inversão de valores que nós temos no Brasil, é Davi o nome dele. Mas nós vamos derrubar o Golias da vez. O Golias é o Davi, né? Senador, você usou um termo que eu achei interessante, né? Errar é humano, errar 2... Em inglês tem a expressão, né? Fool me once, shame on you. Me engane uma vez, que vergonha para você. Me engane 2 vezes, que vergonha para mim. Né? Então, mas eu acho que isso tem 2 lados da história, e a posição do presidente Bolsonaro me parece ser nessa direção. Ele fala, nós já cometemos o erro de insistir numa candidatura própria sem os números necessários dentro do Senado uma vez. Como resultado disso, a oposição funcionou muito melhor na Câmara, isso é inegável, onde houve uma composição com o Arthur Lira, que obviamente ninguém morre de amores, do que funcionou no Senado, onde
oposição ficou praticamente fora de todas as comissões e não conseguiu, o Senado realmente foi massacrado. Some-se a isso o fato que é inegável de que nós temos talvez 20 e pouquinhos senadores de oposição, talvez 30 senadores de oposição aí com boa vontade. A gente sabe desse trabalho aí que você lidera melhor do que ninguém. Muitas vezes a gente precisa de cartas, assinaturas, etc. E a gente sempre fica ali, né? 20 e pouquinho, 30. Difícil a gente chegar ao número de 30. Então, como que essa estratégia pode ser vencedora? E por que ela é melhor do que a estratégia de você, já sabendo que vai perder, ao menos tentar uma composição? Não seria persistir no erro, lançar a candidatura própria? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho um respeito pelo presidente Bolsonaro, mas considero um equívoco o que está acontecendo nesse momento. Porque o voto aberto, transparente, já foi testado e deu certo. Um dos argumentos que ele usou, mas o voto é secreto, Davi Alcolumbre está eleito. Mas por que não faz uma campanha pelo voto transparente? A gente já conseguiu êxito, derrotando na época o Renan Calheiros. Perdão pela interrupção, de novo. Claro. Mas mesmo com o voto transparente, Davi Alcolumbre não ganha a eleição? Acredito que não. Você está esquecendo de um detalhe importante. Quantos senadores nós temos? 2/3 do Senado. Esse dado é fundamental. 2/3 do Senado vão ser, no ano que vem, testados nas urnas. Essa turma já está em campanha, em pré-campanha. 2/3, 54 senadores. Você acha que se a gente fizer uma campanha bonita pelo voto aberto, com os líderes de direita, conservadores do Brasil pedindo, formadores de opinião, esses senadores vão se indispor às vésperas da sua reeleição com seus eleitores escondendo o voto? Claro que não. E outra coisa, essa desculpa de que, mas precisamos de uma presidência de comissão, precisamos de uma vice-presidência, isso não representa a realidade, porque em 4 anos de gestão do Rodrigo Pacheco, com toda essa tragédia que ele colocou a imagem do Senado desmoralizada perante a nação, nós conseguimos aqui fazer várias audiências públicas, a contragosto do governo Lula, a contragosto do PT, você participou de 1 ou 2, né, sobre os presos políticos, sobre o banimento do X, sobre o algoritmos de canais independentes como o seu. Trouxemos aqui Lewandowski para dar esclarecimentos sobre o crime organizado crescente no Brasil. Trouxemos aqui a ministra Nízia Trindade sobre a questão da dengue absurda, sobre tantas outras tragédias dentro do Ministério da Saúde e outros ministros do governo. O Sérgio Tavares, que é aquele português jornalista que foi detido no aeroporto de Guarulhos, nós conseguimos trazer aqui numa comissão que não era da oposição, porque a oposição não tinha comissão nenhuma. Então a gente conseguiu que ele revelasse como é que foi aqueles bastidores. Depois trouxemos aquele delegado da Polícia Federal, Paulo, que revelou para os senadores que 120 mil pessoas são monitoradas pela Polícia Federal pelas suas opiniões. Um escândalo o que a gente conseguiu ali. A Maria Corina Machado, a líder opositora da Venezuela, né, que mesmo o ditador Maduro não deixando ela vir ao Senado, pessoalmente, nós conseguimos fazer de forma virtual e ela escancarou o que está acontecendo no país dela, ali, no ano passado ainda. Então, você sabe que o PT, naquela ocasião, fez 80 páginas de discurso para acabar com a sessão. E nós mantivemos uma oposição organizada, não precisa de carguinho em lugar nenhum. E outra coisa, vai que tem a vice-presidência. Tu acha que o Davi Alcolumbre, apoiado pelo PT, pelo governo Lula, com o histórico que ele tem, ele vai ter uma dor de barriga para deixar o PL na presidência? Ninguém acredita em Papai Noel mais com essa nossa idade, né, meu amigo? Senador, tem 2 coisas que a gente não está completamente alinhado nesse ponto não, mas tem 2 coisas em que nós estamos completamente de acordo. A primeira delas é que, em qualquer um dos casos, é fundamental que os senadores abram seus votos para que a gente saiba em quem cada um votou. É accountability com os eleitores. A segunda coisa na qual nós concordamos é que o meu sonho é ver Eduardo Girão, presidente do Senado,
um dos melhores senadores que a gente tem no Brasil, um trabalho absolutamente incrível, do qual eu sou testemunha. Senador, a gente está ficando sem tempo, quero que você dê o seu recado e faça o seu pedido para as quase 17 mil pessoas que estão nos assistindo agora e as centenas de milhares que vão nos assistir ao longo do dia de hoje. Olha, a minha esperança é justamente com essas pessoas que estão nos assistindo. Brasileiros comprometidos com a sua nação, despertados para a política, entendendo o que está acontecendo. Nós estamos num jogo bruto aqui, num jogo sujo, e nós precisamos jogar luz nisso. Então, peço a você que, se possível, faça uma campanha educada, de forma ordeira, pedindo aos senadores que mostrem o seu voto. E assista, 10 horas da manhã, Paulo, 10 horas da manhã do sábado que vem, dia 1º de fevereiro, nós vamos ter essa decisão. Assista, participe e lembre-se que nós temos muitos presos políticos. O primeiro deles, Daniel Silveira. Daniel Silveira, que foi preso com apoio dessa turma. Está lá, se você me permitir 1 minuto, eu faço a leitura para você dos votos sim de Daniel Silveira. Sabe quais foram os partidos que votaram sim para a prisão de Daniel Silveira, entregaram a cabeça dele lá para o STF? PP, PL, MDB, Republicanos, PSDB, PSD, DEM, PSL e Solidariedade, né? Colocaram uma votação aqui representativa para entregar o Daniel Silveira. Nós não podemos colaborar com isso. Eu sei de minhas inúmeras limitações e imperfeições, mas estou na vida pública como missão. O nosso partido votou integralmente contra a prisão de Daniel Silveira e tem eu como candidato aqui, o novo do Senado Federal, e também Marcel Van Hatten, um excelente parlamentar que está colocando o seu nome contra o governista também, apoiador de Lula, que votou pela prisão de Daniel Silveira, que votou a favor do PL da censura, Hugo Mota. Como é que nós vamos, cidadãos de bem, apoiar esse tipo de acordo com o Centrão, com o governo Lula? Que Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado, Paulo. Senador Girão, muito obrigado pela entrevista.